Povo de Deus, que alegria poder me encontrar com vocês através também dos nossos meios digitais, através de modo especial deste nosso canal Angelus Domini, que é um canal criado com o intuito de levar entretenimento, formação, aprofundamento também da nossa fé, da nossa doutrina, através de vídeos da novena das famílias, da divulgação de retiros, também vídeos formativos, análises de filmes, de livros. E por falar em filme, gostaria de trazer então hoje a minha análise acerca do tão comentado filme dos últimos dias, né? Os Dois Papas, que consegui assisti-lo ao longo desses dias, embora já tenha rezado, enfim, refletido sobre ele. Eu esperei algum tempo até também expor a minha análise acerca deste filme. Amados, precisamos levar em consideração alguns aspectos. Primeiro, o filme é ficção. Tá, padre, mas ele é baseado em fatos reais. Sim, justo, ele é baseado em fatos reais. Mas o fato de ser baseado em fatos reais não significa que todo ele é verídico, que todo ele é verdadeiro. Onde nós podemos encontrar fatos reais? Bom, nos Dois Papas, isso é real, né? Os dois são reais. Contexto histórico da Argentina, contexto do Vaticano, e acredito que a realidade termina ali. Claro, a renúncia também é real, e a eleição do Francisco, mas a forma como aconteceu, os diálogos, toda a situação do pós também da eleição, mas principalmente o antes e o durante, nós não podemos crer nisso, não é realidade. Isso é algo fictício, isso é ficção. O enredo do filme ele é muito bom, eu posso dizer isso, né? Minha análise. O enredo do filme ele é muito bom, ele atrai, desperta curiosidade também. Claro que toda a questão da fé, ou toda questão que gera polêmica, acaba atraindo também. Mas, volto a dizer, é ficção, não é real tudo aquilo que o diretor apresenta. E por falar em diretor, o diretor Fernando Meirelles, e nós precisamos também levar em consideração que ele é adepto à teologia da libertação. Então isso nós vemos muito claro ao longo do filme, que ele tenta colocar as ideias também dele, né? Por exemplo, a questão que ele coloca em choque o celibato, dizendo que então, através da boca de Bergoglio, Bergoglio seria a favor da eliminação do celibato, né? Que é uma disciplina eclesiástica, não é dogma, e que Bento seria a favor de manter o celibato. Mas claro que nós podemos entender e ver nos discursos de Francisco que não é bem assim. Em nenhum momento Francisco foi contra. Ele é de dialogar, sim, mas de um momento ele foi contra o celibato, ou falou diretamente de abolir. Não. Então, outra situação também no que nos vemos nítido no pensar de Meirelles, através dos seus personagens, a questão da opção preferencial pelos pobres. Nós vemos isso em vários livros que a câmera foca ao longo do enredo do filme. Puebla, a teologia a partir dos excluídos. Mas, padre, isso é ruim, isso é bom? Olha, nós precisamos sempre entender que todo extremismo ele não é bom. Então, o contexto histórico da teologia da libertação, de quando nasceu, o que surgiu a partir também da teologia da libertação, no caso, o PT surgiu dentro da teologia da libertação. Então, nós precisamos sempre dizer, a minha opção preferencial é Jesus Cristo. E a partir dele que eu faço as opções. Então, os pobres de hoje não precisam ser necessariamente os pobres materialmente. Os pobres são aqueles que necessitam de Deus. E muito a questão social também, quando é levada quando é levado apenas o lado social, levado em consideração, e é deixado o lado espiritual de lado, cuidado. Da mesma forma, o seu oposto, né? Quando o espiritual é levado muito em consideração e deixado de lado a questão
social, a caridade também não dá certo, não funciona. Mas enfim, então precisamos levar isso em consideração também, esses ideais, ou essa ideologia do diretor, que coloca palavras na boca de Francisco e também e de Bento. Os atores que fazem o papel de Bento, Anthony Hopkins e também de Francisco Bergoglio, que é o Jonathan Pryce, são excelentes atores. De fato, nós podemos ver quase que Bento e Francisco nos dois personagens. Mas aí já começam as minhas ressalvas. Por exemplo, o diretor tenta pintar Bento como alguém muito ranzinza, triste, solitário, mais ainda, alguém muito vaidoso, arrogante. E eu percebo isso na cena do piano. Está num certo momento do filme, Bento ao piano, que ele é um excelente músico, gosta muito de música, tanto que ele escreve vários livros sobre a música, né? E Bergoglio está ao lado. Enquanto Bento toca, Bento então diz que gravou em estúdios, um estúdio famoso em Londres, onde artistas famosos também gravaram. E ele pede então se Francisco Bergoglio tem o disco que é dele, gravado em Londres. Francisco então diz que sim, e Bento então pede se ele quer um autógrafo. Quando eu assisti essa parte, quase comecei a rir, porque não só pode ser comédia, né? Não vejo o Bento desta forma, ser vaidoso assim, muito pelo contrário. Bento, eu compreendo e eu consigo me identificar muito em Joseph Ratzinger, o Bento, enfim, na questão da timidez. Claro que a identificação para por ali, nós somos de origem alemã, enfim, essa timidez. Eu sempre digo, eu gostaria de ter 1% da inteligência de Bento. Mas enfim, continuando. Eu percebo essa timidez, eu percebi em São Paulo, quando Bento veio ao Brasil na canonização então, de Frei Galvão. E me chamou a atenção muito no estádio Pacaembu, quando ele então foi ovacionado pela multidão, e se percebia o rosto dele extremamente corado, tímido, extremamente tímido. E essa identificação, como disse, eu me identifico muito com isso, porque também no período de seminário eu tinha muita dificuldade de falar, de chegar com as pessoas, e é claro que eu acabava me fechando também. Então muitos colegas diziam que tinham medo de falar comigo e também me achavam muito arrogante. Então depois que me conheciam, eles entendiam, se davam conta que não era isso. Era justamente por causa da timidez. A timidez nos deixa, me deixou, enfim, e ainda continua me deixando um pouco mais recluso, mais fechado. Eu tenho dificuldade do primeiro contato, enfim. E eu identifico muito isso em Bento. Então não posso, minha análise é, não consigo ver um Bento vaidoso. Muito pelo contrário, extremamente humilde. E essa humildade se deve num fato, aí sim, num fato verídico, que um casal conta porque todo Bento, quando era cardeal, ele atravessava todos os dias a Praça São Pedro para ir até o seu escritório no Vaticano para trabalhar. E certa manhã, enquanto ele atravessava com a sua sacola, um casal de turistas parou o cardeal e disse: "Cardeal, o senhor pode tirar uma foto conosco?" E ele então prontamente deixa a sacola e diz para o casal: "Não, claro que sim, me passem a câmera, que eu tiro uma foto de vocês." Eles falaram: não, cardeal, nós queremos tirar uma foto com o senhor." Então nesse fato nós vemos essa humildade também de Bento. Outros aspectos também, como dizia, a questão não apenas da arrogância, mas como se Bento fosse alguém sem amor. E isso em vários aspectos do filme nós vemos, mas principalmente numa fala do próprio Bento, que o diretor coloca na boca de Bento, né? Em que ele pede então que Francisco, enfim, pede ajuda porque ele diz que os estudos acabaram deixando ele sem amor. Meus amados, para quem escreveu uma encíclica, Deus Caritas Est, Deus é amor, e nos seus escritos
se baseia muito no amor, nós não podemos afirmar que Bento diria isso. Muito pelo contrário. O fato do estudo não tira, não exclui o amor. Muito pelo contrário, como dizia, né? Precisamos do amor também no estudo. E nós vemos esse amor nas falas de Bento, nas atitudes de Bento. Então ele não é alguém sem amor, não é um coração gelado, né? Como eles tentam pintar no filme. Então tudo isso nós precisamos levar em consideração, né? Na hora de assistirmos. Poderiam perguntar, mas padre, então nós não podemos tirar nada de bom do filme? Nós não podemos ter nenhum aprendizado? Gente, olhando, nós podemos tirar vários aprendizados. O primeiro deles, como dizia, o filme é ficção. E pelo fato de ser ficção, o que isso nos ensina? Bom, eu tenho certeza de que muitos de nós que assistimos, ao nós vermos toda essa realidade, nós já pensamos, poxa, mas é tudo verdade. Nós não discernimos. Então, o primeiro ensinamento é justamente esse discernimento, de nós de irmos atrás, procurarmos, pesquisarmos, poxa, mas será que é verdade? Será que não é? Não simplesmente receber todas as informações. E isso às vezes a gente vê nas redes sociais, por exemplo, o Facebook, nós recebemos algo, nós vemos algo e nós compartilhamos. Vemos só uma frase lá, a manchete, mas não pesquisamos a fundo se de fato é verdade ou se não é. Então nós precisamos aprender a discernir. E também não só na questão, por exemplo, de filmes, mas de livros também, noticiários, não simplesmente acolher ou receber, enfim, algo como sendo verdadeiro. Não digo não acreditar em tudo, mas termos sempre um espírito crítico também com relação a tudo isso. Então esse é o primeiro ensinamento, termos discernimento com aquilo que nós lemos, aquilo que nós assistimos, aquilo que nós ouvimos. E com relação ao próprio Bento, por exemplo, tem várias biografias. Aí sim, essas são seguras. Então tem essa biografia em 2 volumes, pela editora Molokai, do Pablo Blanco Sartre. Então essa é uma biografia de Bento. Nela nós encontramos de fato a vida do cardeal Ratzinger, desde o seu nascimento, também os seus escritos, as suas ideias fundamentais. Tem também esse livro aqui do Tracy Rowland, acho que é assim que pronuncia, meu inglês não é muito bom, A Fé de Ratzinger. Tem também esse aqui, Bento XVI, o Último Testamento, em suas próprias palavras, uma conversa com Peter Sebald. Então nós temos um material onde nós podemos nos basear. Então, nós precisamos também aprender a estudar um pouco mais, a ler, enfim, procurar discernimento, procurar esse aprendizado. Outro ensinamento que nós podemos tirar também desse filme, da questão da própria eleição do Papa, ou dos Papas. O Espírito Santo vai não apenas inspirar, mas ele vai escolher aquele que é da vontade de Deus, o Papa que é necessário naquele contexto histórico. Então hoje é o Papa Francisco e nós cremos, e eu acredito nisso, que ele foi escolhido por Deus, porque Deus quis fazer a sua obra através dele. Então é isso, nós também precisamos crer na vontade de Deus que se manifesta nas escolhas que são feitas. Então essa história de renegarmos o Papa, ou mas poderia ser um Papa melhor. Sim, poderia, assim como nós também poderíamos ser pessoas melhores. Então nós precisamos sempre entender isso também. O Espírito Santo vai inspirar no coração dos responsáveis, dos cardeais, leitores, o Papa que vai ser o Papa daquele tempo. Então Deus já fez muita coisa boa, enfim, Deus demonstrou seu amor de inúmeras maneiras através do Papa Francisco. Mas nós precisamos entender que hoje Francisco é o Papa que está no lugar onde ele deveria estar, que é a vontade de Deus.
que ele esteja ali. Outro grande ensinamento que nós podemos, digamos assim, encontrar no filme, o filme coloca como Francisco e Bento sendo dois grandes amigos. E na vida real nós sabemos que não é bem assim, até pelos afazeres dos dois, né? O Bento é mais recluso, mais é de escrever. Certamente ele não assiste o seriado como nós, como o filme apresenta, que agora me fugiu o nome, mas é de um pastor alemão, que na verdade é uma sátira que o diretor está fazendo ao Bento, que é tido como Rottweiler, né? Por defender a fé. Então, não, certamente o Bento não assistiria ao seriado desses, pela questão de cultura, enfim. Mas os dois, apesar de suas diferenças, de ter seus pensamentos diferentes, o filme apresenta que eles são amigos. No final, eles assistem um jogo da Copa juntos. Qual é o ensinamento nisso? Bom, na nossa vida nós também temos pessoas que pensam diferente de nós. Mas isso não torna o outro um rival, um adversário. Não. O fato de nós pensarmos diferentes, de uma maneira diferente, não pode nos separar, mas deve nos unir. O outro pensa de modo diferente de mim, bom, eu penso diferente dele também, mas agora nós vamos permitir que isso nos separe ou que nos une? Então nós precisamos também entender isso, né? O fato de pensarmos diferente não nos torna adversários, porque todos nós caminhamos rumo ao céu. Outro grande ensinamento é também a partir disso. Bom, o outro é diferente de mim. Que bom que o outro é diferente de mim. Que bom que nós não somos iguais. E ao olhar para o outro, eu preciso entender o outro. Eu preciso me colocar no lugar do outro. A empatia. Para também conhecer o outro, o que se passa no coração do outro. Então, quando nós conseguirmos fazer isso, e certamente muitos de nós também julgamos tanto o Bento quanto o Francisco. Bento pela escolha, ou a partir do filme porque nós vemos dele de fato alguém arrogante, ou Francisco porque ele não segue a tradição, como a tradição não com T maiúsculo, né? Mas, por exemplo, o próprio, agora me fugiu o nome, mas o sapato vermelho, isso no final do filme se vê também essa ideia, né? Da pompa que está, enfim, está renunciando à pompa, quando então aquele que o veste pede se ele vai vestir o sapato vermelho, ele diz que não, e quando então pede se vai vestir a peregrineta vermelha, o Francisco então teria dito, não, acabou o carnaval. Então, nós sabemos que não é bem assim. Então, mas o fato de ser diferente, como volto a dizer, de pensar diferente, para que de fato a gente conheça e entenda o outro, a gente precisa, antes de entender, a gente precisa conhecer o outro, aquilo que está no coração, para que assim juntos a gente possa caminhar na vontade de Deus. Então, essa foi mais ou menos a minha análise. Volto a dizer, como enredo, muito bom, os atores também, mas nós precisamos entender que não é tudo realidade. Precisamos discernimento, discernir. Bem? Então, quem assistiu até o final, se quiser se inscrever no canal para também receber a notificação dos outros vídeos, Deus abençoe e que nós juntos também possamos caminhar rumo